Fala galera, aqui é o Augusto, bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos que explica pra você por que o Brasil falhou. Nesse vídeo eu queria começar contando uma história rápida. É rápida mesmo, tipo, é só um comentário. Eu fui à casa do meu tio pro aniversário de casamento dele. Fica aqui perto da minha casa, aqui, eu moro na Ceilândia, fica ali no Penorte. Menos de 1,5 km de distância. E lá eu encontrei o meu priminho. E eu tenho dois primos, né? Um de 10 e um de 9 anos. E o de 10 anos chegou pra mim e falou, sabe, ele falou com essas palavras. Tipo, eu não vejo a hora de completar 12 anos pra conseguir um emprego. Aí eu perguntei pra ele, oxe menino, você tá doido? Como é que você vai conseguir um emprego com 12 anos de idade? Aí ele pegou e falou, não, eu vou ser menor aprendiz. Aí eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar os lápis pra desenhar. Porque a minha mãe não me dá os lápis que eu quero e eu sei que os lápis são caros. Por que eu iniciei esse vídeo com essa história? Sabe? Primeiro porque foi uma história que, sabe, tirou da minha cabeça completamente aquela ideia de que uma criança é um ser retardado mental, imbecil, irracional e idiota. Não, eu percebi que uma criança ela é fruto do âmbito familiar dela. Esse meu priminho, ele tá no âmbito religioso, no caso dos Testemunhos de Jeová. E uma das coisas que, por mais que eu não seja religioso, não admire muito você ficar doutrinando crianças, ele tem o hábito de estudo. Os pais deles incentivam o estudo dele. E não incentivam no sentido de, olha, você tem que estudar essa porcaria aqui e enfiar na cabeça. Não. Ele ensina de uma forma interessante, sabe? Ensina a criança a ler, a entender, a compreender. E, sabe, é um ambiente familiar amoroso, carinhoso e com incentivo ao estudo, que faz essa criança o quê? Ser racional. Sabe, fazer uso da sua humanidade. Por mais que ainda seja uma criança que gosta de fazer zoada, que gosta de gritar, que irrite qualquer porcaria, você vê que tem um sentido de racionalidade maior graças ao âmbito familiar onde ele está. Não é só por questão de ser religioso, por ser a família tradicional como não, mas é porque são pessoas que deram base para ele, que tem um local com uma estabilidade emocional legal. Mas enfim, cortando isso, por que eu contei essa história? Porque eu quero falar agora de um tema que é meio polêmico, que se chama trabalho infantil e trabalho de adolescentes. Essa criança de 12 anos, ele sabia o que ele queria. Ele queria arrumar um trabalho. Esse meu primo, ele me falou com todas as palavras, ele quer arrumar um trabalho. Ele sabe o que ele quer. Outras crianças não sabem, fodam-se elas. Outras crianças só querem jogar bola e ficar vendo desenho. Beleza, elas façam o que elas querem, mas algumas crianças, dentro de âmbitos familiares diferentes, sabe, pensam maior. São mais racionais que outras. Você tem um garoto de 10 anos pensando no futuro e tal, querendo adquirir as coisas dele. Você tem um filho da puta de 25 anos que pinta a barba de verde e não sabe o que é da vida. Sabe? Que está evitando crescer. Tem pessoas diferentes nesse mundo. Você arbitrariamente dizer que quando a pessoa bate 18 anos, ela magicamente vai digivolver, sabe? Aí ela na digievolução, ela vai se tornar um adulto humano, pronto para o mercado de trabalho. Isso é insanidade. Além de ser uma arrogância intelectual bizarra, isso é uma insanidade. Você não pode chegar e dizer que com 18 anos a pessoa se tornou o adulto humano. Ela digievoluiu, sabe? Isso não existe. Mas enfim, por que eu quero falar sobre isso? Porque você tem uma massa de desempregados gigantescas, chamado adolescentes. E algumas crianças. Como eu já falei e mencionei em vídeos anteriores sobre a questão do salário mínimo, existem empregos que são ridiculamente simples. Existem trabalhos e serviços que são ridiculamente toscos. Que literalmente, qualquer criança poderia fazê-lo. Exemplo, pintar um portão. É só botar uma máscara na cara, pegar a tinta e ó, passar. Fiz isso muito quando era criança. Capinar um lote. Por que não? Cortar uma grama. Passar um carrinho. Então, assim, não que eu não tô chegando falando aqui que você deve botar os seus filhos para trabalhar e escravizá-los. Não. Nós vivemos numa sociedade, né? Nós vivemos aqui numa realidade onde nós estamos tão ricos que nossas crianças não precisam trabalhar. Pelo menos não todas. Algumas querem, outras não. Mas elas não precisam. Se elas não quiserem, elas não precisam. A maioria delas simplesmente não tem que largar a escola para ir trabalhar, por exemplo. Não é o caso da Índia. No caso da Índia, por exemplo, várias crianças precisam trabalhar. E se você tirar esse emprego delas, você tira a renda familiar inteira. Mas enfim, por que eu defendo isso? Isso porque nós temos uma massa de pessoas desempregadas que gostariam de trabalhar, que não precisam necessariamente ser escravas, que poderiam trabalhar 4 horas por dia, 2 horas por dia,
sei lá, fazer uma barraquinha de limonada e vender pros peão perto de casa, qualquer coisa. Porque elas poderiam estar fazendo essas coisas, mas isso é criminalizado. Por quê? Porque você não pergunta a opinião dela, você não quer saber qual a opinião da criança. Eu até mudei o meu tom nesse vídeo, porque toda vez que eu penso nessa questão do que o indivíduo quer, quando você pensa que o indivíduo de 10 anos de idade, por ter sido criado num ambiente familiar melhor, desenvolveu uma racionalidade mais firme e se tornou, sabe, e chegou ao raciocínio de que ele deseja trabalhar para conquistar as coisas que ele quer, isso é uma coisa que, sabe, mexeu um pouco com o meu tom, com a minha cabeça mesmo. Mas nos atemos à realidade. Proibir essas pessoas de trabalhar gera desemprego. Se você não deixa pessoas trabalhar, você gera desemprego. Aê, mágica, mas nossas crianças não devem trabalhar. Nossas, uma vírgula. As crianças são delas mesmas. Os adolescentes são deles mesmos. Eles são propriedades de si mesmos. Eles não são propriedades nem dos pais deles. Eles são propriedades deles. Os pais deles só têm a guarda deles. Se eles quiserem, se eles acharem pertinente, eles podem entregar a guarda deles para qualquer outra pessoa. Eles são seres humanos, são livres. As crianças não são nossas. As crianças não são suas. Entenda isso. As crianças são delas. Você impedir indivíduos de fazer o que eles querem porque você acha que, você, sei lá, teve um vislumbre de achar que você está certo, não tem nada a ver com a realidade da vida das pessoas. Você não conhece a cabeça de todo mundo. Nenhum socialista demente consegue calcular os desejos de toda a humanidade o tempo todo. Você precisaria de um computador quântico e de uma bola de cristal para fazer isso. E provavelmente você ainda fracassaria em atender esses desejos. Mas no final o que nós temos é exatamente isso. Por mais que trabalho infantil seja uma questão muito dolorosa, por mais que a questão dos adolescentes trabalharem e tal seja uma questão que toca muito ali naquela questão de escravidão, não se trata de escravidão, se trata de indivíduos buscando a sua medida de felicidade. Você tem agora no ensino médio pessoas com 16 a 19 anos, mais ou menos, tem até uns de 20, os mais vagabundos. 16 a 19, 20 anos mais ou menos ali no ensino médio. Essas pessoas estão sendo preparadas para o mercado de trabalho? Não. Uma coisa que eu já citei em um dos meus vídeos aqui nesse mesmo canal é que a escola, até no vídeo que eu falo sobre cotas, é que a escola ela é uma barreira, ela não é um trampolim para a vida das pessoas. A escola, ela não é uma coisa que foi criada para atender o seu desejo de crescer na vida. Não, você não está sendo atendido na escola. A escola está simplesmente atendendo a pauta do MEC. Então os indivíduos não estão sendo atendidos. Sabe, você não chega na escola e pensa, tá, beleza, eu vou dar uma focada em química e física porque eu quero ser engenheiro e eu acho que essas matérias aqui vão me ajudar, eu vou perguntar aos meus professores, professor, é nisso que eu quero trabalhar e tudo mais. Não. Você não vai ter essa experiência de experimentação. Você vai ter simplesmente aula e foda-se o que você está aprendendo, dane-se no futuro o que você vai fazer. Quando você sair daqui, não interessa se você está mal preparado para o mercado de trabalho, se você não sabe lidar com dinheiro, não interessa se eu te infantilizei a vida toda. Agora você entra no mercado de trabalho e dane-se. Isso é um problema. E é o centro desse vídeo que eu quero falar. As pessoas elas têm desejos, as pessoas elas têm a sua tendência pela busca de felicidade. Elas querem buscar o melhor para si. E quando você proíbe elas de trabalhar, você está proibindo elas de buscar o melhor para si. Um adendo a esse vídeo que eu quero colocar para ficar bem claro. Eu não estou dizendo que os pais devem escravizar os filhos. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se um garoto de 12 anos, como é o caso, não tem 10, mas ele quer completar 12 para trabalhar. Se um garoto de 12 anos, 15 anos, 16 anos quer trabalhar, quer começar a pegar em dinheiro, quer começar a poupar, quer começar a gastar, quer começar a ver como é, sabe? Tá inserido no mercado, tá participando ativamente dos setores produtivos em geral, você tem que deixar, velho. Você tem que simplesmente deixar o cara trabalhar. Ah, ele pode se acidentar, ele pode isso, ele pode aquilo. Dane-se, não é seu filho. Simplesmente dane-se, não é seu filho. Você não pode escrever uma regra para os filhos dos outros. Simples. Não se escreve regras para os filhos dos outros. O que é mais importante é você deixar claro que não é escravidão de crianças que eu estou pregando aqui. Eu acho nojento aquele pai que pega uma filha e vende ela na beira da estrada, que prostitui a própria filha na beira da estrada. Eu acho isso nojento. O pai que coloca o filho para trabalhar e pega o dinheirinho dele no final. Eu acho isso nojento. O que eu estou colocando aqui é... Tem setores produtivos que são muito simples, são muito ridículos, são muito toscos, como pintar portão,
cortar uma grama, varrer uma área para o pessoal, dar uma varridinha na frente de uma loja. Coisinhas bestas que podem ser remuneradas de forma simbólica, basicamente, 20, 30, 40, 60, 100 conto, dependendo do que for, que podem ser remuneradas de forma simbólica para pessoas já começando a pegar em dinheiro, começando a ver o valor do seu próprio trabalho, começando a se inserir, aprender a gastar. E você pega esse monte de gente e fala, pode trabalhar não, pum. A rigor, proibir pessoas de trabalhar gera emprego? Acho que não, né? Proibir pessoas de trabalhar gera desemprego. Então, o debate ético aqui é apenas sobre a questão da escravidão. Eu sou contra a escravidão. O que eu sou a favor é o quê? Que indivíduos livres usem de sua razão para, não interessa com que idade, seja 10, seja 12, seja 15, 16, 20, 25, 30, 90, mas qualquer idade, pense, né? Chegue à conclusão de que, eu quero adquirir as minhas coisas, eu quero trabalhar para ter o que é meu e eu vou fazer isso. Eu vou aprender a trabalhar, eu vou trabalhar com meu pai na sapataria, ajudar ele, eu vou trabalhar com minha mãe fazendo bolo, eu vou trabalhar na padaria do meu pai, o cacete que for, não interessa. Mas é a liberdade dessas pessoas, desses pequenos indivíduos, de crescer. Não corte por ideologia ou por puro enfiar o dedo na vida das pessoas, não corte o direito das pessoas de crescer. Esse é o mais importante. Se você proíbe pessoas que estão em fase de crescimento ali, de buscarem um trabalho, de elas mesmas buscarem, repetindo, não estou falando dos pais escravizarem elas, de elas mesmas irem lá e buscar uma oportunidade num daqueles setores produtivos que são simples pra cacete, como varrer à frente de uma loja, ou qualquer coisa assim besta, sabe? Que, sei lá, uma oportunidadezinha besta que ele pode agarrar. Se você proíbe isso, você está gerando desemprego e impedindo as pessoas de crescer. E é isso que eu acho que é ideal numa economia. Não impedir que pessoas cresçam. Impedir empregos, proibir pessoas de trabalhar, não gera empregos. Essa política macroeconômica não está funcionando, pois ela gera desemprego. Beleza? Resultado final disso, força um monte de gente a sair do ensino médio para procurar curso técnico, mal preparar, essas pessoas não têm dinheiro, não têm preparação, não têm conhecimento, estão imaturas, estão tudo perdidonas na vida, força elas a procurar um monte de curso técnico, colocam no mercado de trabalho fudido, a pessoa leva anos para crescer e aí depois você se pergunta por que tem uma marmanjo de 24, 25 anos que ainda está morando na casa da vovó. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clica no gostei. A série vai continuar. E a próxima pergunta que eu vou responder, eu havia falado no vídeo anterior que ia falar sobre bancos centrais, mas a próxima pergunta que eu vou responder é sobre a questão de controle da inflação. E eu acho que bancos centrais se encaixam muito bem nessa questão. Então, bora pro próximo vídeo. Opa, não esquece de dar o like e de compartilhar, hein?